E fala, minha família, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a gente aqui no YouTube. Já chega deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Quero agradecer a todo mundo pelos 200 inscritos que a gente alcançou aí. Tem o quê? 2 semanas de canal? Acho que foi, né? 2 semanas. Pô, que loucura que vocês estão fazendo. Estão gostando muito dos vídeos. E a gente vai continuar aqui tentando entregar o melhor para vocês, beleza? Vamos lá. Ontem teve apenas um jogo, não teve entrada no grupo free, tá? Teve só 3 entradas no grupo VIP, acertamos 2 e erramos uma por 1 ponto, tá? 1 ponto do Devin Booker ficou faltando, porque o cara parou de pontuar simplesmente no último quarto, beleza? Só para relembrar vocês, já tem Super Odd na Bet365, é essa que tá aparecendo aqui na tela, tá? Kevin Durant e Victor Wembanyama para marcarem 5 pontos no primeiro quarto. Vou falar para vocês, a análise completa tá aqui na descrição, é o primeiro link da descrição, tá? A análise completa lá no nosso Twitter, então vai lá conferir, deixar o seu like da RT e saber se vale a pena ou não fazer essa operação, beleza? Sem mais enrolação, bora logo pro nosso videozão de hoje. 11 jogos dessa rodada e Copa NBA, hein? Bora pra cima. Chegando aqui nesse primeiro jogo, tá? Orlando Magic e Boston Celtics. A gente já começa aqui na pontuação, tá? Vamos lá. O que é que eu já gosto só de olhar para esse jogo, tá? Gosto e gosto muito. 15 pontos do Derrick White, tá? Oddinho 58, mas dá para explorar isso aqui, tá? Dá para explorar 12 pontos. Isso aqui tá muito lindo. Ah, mas ele não cobriu dos 3 últimos jogos, só cobriu em um. Mas o Derrick White tá abaixo, tá? Ele não é isso. É um cara que pontua muito e 12 pontos frente a essa defesa do Orlando Magic, que tá bem mais ou menos. Tem muito valor para mim, tá? Eu nem tô acreditando vendo essa linha aqui. Mas é referente aos últimos 3 jogos dele, faz sentido, tá? Outra coisa que eu gosto muito mesmo é 16 pontos do Franz Wagner, tá? Ó, de 1,25, tá legal. Dá para explorar 20 pontos dele, ó, de 1,71, tá muito bonito, tá muito bacana. Dá para explorar isso aí também, tá? Em relação à pontuação, só isso. Eu gosto dos 20 pontos do Brown, mas a linha tá 1,20, não sei se valeria a pena pegar. Acredito que não, melhor pegar Derrick White, tá? Em relação às assistências, vamos lá. Eu vi uma coisa aqui de muito valor, que você tem que ter cuidado, mas tem valor, tá? São 3 assistências do Jalen Suggs, tá? Essa odd estava 1,86 ontem à noite. E hoje ela já caiu para 1,76 e eu acho que ela vai cair bem mais. Ah, o Jalen Suggs, vamos só falar sobre as escalações, que às vezes eu acabo esquecendo, já comentei com vocês. Boston Celtics, Derrick White, Peyton Pritchard, Jaylen Brown, Josh Minot e Nemias Queta. Pelo lado de Orlando Magic, Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paulo Banqueiro e Wendell Carter, tá? O Jalen Suggs, ele tá recebendo uma limitação ali de 20 minutos, então isso aqui pode ser um pouco arriscado, mas cobriu a linha, acho que ele cobriu a linha em todos os jogos, se eu não me engano, só em um jogo que não, tá? Eu preciso ver ali ainda, mas acredito que foi só um jogo que ele não cobriu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa linha normal. Pô, essa linha do Anthony Black tá alta, tá? Mas ela tem um certo valor. Se ela tivesse 1,5, teria muito valor. É óbvio que a odd não ia estar isso aqui, né? Mas ele, se essa linha abrir a 1,5 com a odd de 1,50, tem valor com certeza, tá? Ficar monitorando isso aí. Em relação às assistências, só isso mesmo, não vou pegar mais nada. Rebotes, tá? Gosto dessa linha do Paulo Banqueiro, de pegar 7 rebotes, só de 1,31. E só isso, tá? Em relação às cestas de 3, pô, 2 do Derrick White, bem legal, tá? Orlando Magic tá com a defesa bem mais ou menos, piorou muito em relação à temporada passada, que era a melhor da liga. Então, 2 de 3 do Derrick White deve ser bom. 2 de 3 do Desmond Bane também deve ser legal. E por esse jogo, só isso aqui em relação a pontos, rebotes, assistências e cestas de 3, tá? A arbitragem tende a ser um pouco faltosa, tá? Lembrando que a Bet365 tirou o mercado de faltas e de turnover, tá? Então a gente vai olhar aqui os lances livres, tá? Pô, com essa arbitragem tão faltosa, eu gosto dessa linha do banqueiro, tá? 9 lances livres para cobrar 9 lances livres. Acredito, se isso aqui tivesse 8, era muito melhor, tá? Bem melhor. Mas essa aqui de 9 tem um certo valor, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa, se eu encontro alguma coisa legal. Pô, 6 do Franz Wagner também gosto, tá? 1,95 também acho bem legal. E é só isso nesse jogo. Acho que mais nenhuma brecha aí pra gente explorar. E bora lá pro próximo. Segundo jogo de hoje, a gente vem com Washington Wizards contra Cleveland Cavaliers, tá? Jogo lá em Washington. Vamos lá. Esse jogo aqui, ele é um pouco complicado, tá? Porque eu vejo uma disparidade muito grande entre as duas equipes. Não vou mentir para vocês, então não tem nem muito o que comentar, tá? O que eu pegaria nesse jogo aqui? Duas coisas em específico que eu vou passar para vocês. Nada mais além disso para você não se arriscar. Tem muito jogo hoje, não precisa se arriscar num jogo desse que pode acabar antes da hora, tá? Uma coisa que pode acontecer dentro do normal
e que eu confio muito é esse menos 5,5 handicap aqui do Cleveland Cavaliers, tá? Ou seja, para o Cleveland vencer o jogo por pelo menos 6 pontos de vantagem, acho que é a vantagem mínima, e esse handicap pode ser explorado em outras casas de aposta, pode estar até melhor e mais volátil essa linha, tá? Casa pode ser que você pegue um menos 4,5 ou menos 3,5 a 1,26, então já fica legal, tá? Outra coisa que eu pegaria nesse jogo aqui são 7 rebotes do Jarrett Allen, tá? O time do Washington é um time que cede muitos rebotes, principalmente quando joga em casa, e o Allen com certeza vai ter uma ótima oportunidade para pegar rebotes. Só para comentar também sobre esse jogo, duas coisas. Os quintetos, possíveis quintetos titulares, tá? Darius Garland, Donovan Mitchell, DeAndre Hunter como provável, deve jogar, Ivan Mobley, Jarrett Allen. Do outro lado, CJ McCollum, Keyshawn George, Chris Middleton, Champagne e Alex Sarr, tá? Outra coisa que eu vou comentar é sobre a arbitragem, tá? A arbitragem tende a ficar um pouco em cima do muro. Na verdade, ela é assim. Vamos pensar que aqui tem uma divisão e aqui é faltas e over faltas e under faltas. A arbitragem ela tá aqui em cima, mas ela tá assim. Ela tá mais tendenciosa pro over faltas, tá? Mas não confia muito porque pode ter um jogo para under, tá? Em relação aqui aos lances livres, o que dá pra gente pegar aqui? Não vejo nada de muito interessante. Não pegaria nada, ainda mais para essa incógnita nesse jogo. É só isso. E bora pro próximo. No nosso terceiro jogo de hoje, a gente chega agora com Brooklyn Nets contra Detroit Pistons. Dá o jogo lá em Brooklyn. Vamos já chegando, falando de pontuação aqui, tá? Deixa eu dar uma olhadinha bem legal aqui. Deixa eu ver. Pô, uma coisa que eu gosto é esses 10 pontos do Duncan Robinson, tá? Que dá até, tá 1,55, mas dá pra gente explorar isso aqui, que vai ser bem melhor, tá? 8 pontos dele, 1,26. Gosto muito, mas muito dessa linha, tá? Bem interessante mesmo. Ficar atento nesse jogo, porque pode ser um jogo também que acabe antes da hora, tá? Quintetos, possíveis quintetos: Cade Cunningham, Duncan Robinson, Alza Thompson, Isaiah Stewart, Jalen Duren, e do outro lado, Ergon Dame, Terrence Mann, Michael Porter Jr., Noah Clowney e Nick Claxton. Lembrando que o Cameron Thomas está fora, e aqui o Terrence Mann como provável e o Caris LeVert como questionável, tá? Tobias Harris segue fora pelo lado do Detroit Pistons. Gosto muito dessa linha do Duncan Robinson. Cuidado nesse jogo, pode ter uma disparidade muito grande. Uma coisa que eu apostaria, que eu acho que vai acontecer, é esse menos 3,5 do Detroit Pistons, tá? Ó, de 1,32 já tá bem legal. Você já pode duplar com alguma outra coisa. Outra coisa que deve acontecer também são 10 assistências do Cade Cunningham, tá? Ó, de 1,71 tem muito valor. Não vou pegar nada a princípio a favor do Brooklyn Nets, porque eu vejo uma incerteza muito grande nesse time, tá? Acho que nesse jogo, só isso mesmo, a arbitragem tende a ser meio em cima do muro, então não me arriscaria em nada, só se tiver alguma oportunidade aqui. Vamos dar uma olhadinha. Tá muito alto essa aqui. Vou falar uma coisa que pode ser interessante, tá? Se essa linha do Isaiah Stewart cair para 1,5, tem muito valor. Aí ela vai cair para 1,5 a 1,55, 1,60, para mim já tem valor, tá? É um cara que cobra muito lance livre, o Brooklyn Nets leva muitos adversários à linha do lance livre, e o Isaiah Stewart como titular deve cobrar pelo menos 2 lances livres se essa linha cair, tá? Em relação a lance livre, só isso, não vou me arriscar muito em relação às faltas, e bora lá pro próximo jogo. No quarto jogo de hoje, a gente vem agora com San Antonio Spurs e Houston Rockets. Lembrando, tá? Super odd aí disponível para vocês, tá? Victor Wembanyama e Kevin Durant, 5 pontos no primeiro quarto. Tá gerando muita polêmica lá no Twitter. A galera tá falando muito sobre essa odd. Análise completa, link aqui na descrição, tá? O primeiro link já análise completa do nosso Twitter lá para mostrar para você, e você decide se vale a pena ou não através dos números, tá? Vamos lá. Sem enrolação, vamos aqui. O que é que eu acho interessante para esse jogo, tá? Já chega aqui 20 pontos do Kevin Durant. Acho que vai ser um jogo que ele vai precisar ser muito acionado. Acho que o Rockets, apesar de ser o melhor ataque da liga contra o time que mais sofre pontos, que é o San Antonio Spurs, eu acredito que o Durant vai pontuar muito nesse jogo, tá? Então 20 pontos dele, para mim é o limite. Não sei se eu buscaria 25, tá? 20 pontos ali, bem tranquilo. Deve bater com uma certa facilidade se ele estiver dentro de um jogo bom, um mínimo, tá? O mínimo jogo dele ele deve bater com uma certa facilidade. Isso aí. Vamos aqui só para os quintetos, tá? Sempre tô esquecendo, mano, dos quintetos, mas vou pegar o jeito, tá? Amen Thompson, Joshua Okogie, Kevin Durant, Jabari Smith Jr. e Alperen Sengun. E do outro lado, Stephen Castle, Devin Vassell, Julian Champagne, Harrison Barnes e Victor Wembanyama, tá? Dos pontos, só isso mesmo. Vamos dar uma olhadinha nas assistências aqui. Pô, eu gosto dessa linha do Sengun, mano.
Eu gosto, sabe por quê? Porque o San Antonio sofre muito ponto. É o time que mais sofre ponto na liga. Eu acho que isso aqui deve bater com certeza. Tá para combar aqui com 20 pontos do Durão. Já fica 1,57, já fica uma coisa mais legal. Mas poderia estar mais alto essa odd, hein? Não sei se eu pegaria as duas combinadas, mas pegaria separadas, tá ligado? Com outras coisas. Com isso aqui, não sei se eu pegaria, não. Assistência, só isso mesmo. Em relação a rebotes aqui, gosto dessa linha do Embi, tá? De 10 rebotes. Mas gosto mais ainda dessa linha do Schengen de 10 rebotes, tá? 1,80, tá legal. Dá para pegar em outras casas de aposta 9, 8 rebotes ali a 1,30, 1,20 e pouco, que também tem mais valor ainda. Eu acho que se pegasse 8 rebotes dele a 1,26, pô, teria valor demais. Em relação a rebotes, só isso. Em relação a cestas de 3, eu gosto dessa linha do Devin Vassell, tá? Duas cestas de 3 dele, eu acho que ele deve cobrir sem maiores problemas aí. E em relação a cesta de 3, é só isso. Deixa eu só terminar de dar uma olhadinha aqui. É só isso em relação a cesta de 3, tá? Vamos lá. A arbitragem tende a ser muito faltosa, tá? Então, ficar ligado no mercado de faltas que não tá tendo aqui na Best 365. Em relação aos lances livres, vamos dar uma olhadinha aqui, o que é que pode ser legal. Vou ser sincero com vocês, eu gosto muito dessa linha do Stephen Castle, tá? Para ele cobrar 7 lances livres aqui. 2 lances livres do Harrison Barnes também bem interessante. Ficar ligado nisso aí. Nada mais além disso. Pô, 2 do Jabari Smith também. Legal aqui. A arbitragem deve levar muitos jogadores à linha do lance livre. Inclusive aqui também 2 do Steven Adams, tá? Então, ficar atento. Essas são as melhores opções na minha visão. Você aí pode escolher como você preferir. Beleza? Bora lá pra cima. Tem muito jogo ainda pela frente. E bora. Vamos lá, galera, para mais um jogo aqui, tá? Atlanta Hawks e Toronto Raptors, beleza? Já chegando aqui na pontuação, o que é que pode ser legal que eu gosto, tá? Pô, achei essas linhas um pouco infladas e esmagadas, tá? Eu acho que a única coisa que eu pegaria, sem sombra de dúvidas aqui, seriam 13 pontos do Nickeil Alexander Walker, tá? Ó, de 1,28, tá legal. A única coisa de pontuação desse jogo para mim que chama muita atenção. Outra coisa que pode ser legal, 5 assistências do Emmanuel Quickley, tá? É um cara que é bem constante, apesar de ter tido um jogo ali de 3 assistências, eu acho que foi o único jogo que ele não chegou a 5 na temporada. Então eu acho que ele deve cobrir novamente, tá? Outro cara que pode ser legal aqui nas assistências é o Jamal Shed, tá? 1,22 tá legal aqui também essa linha para ele. E em relação às assistências, só isso. Vamos aqui em relação aos rebotes, tá? Uma linha que eu gosto muito é esses 5 rebotes do Poro aqui, tá? O cara vai estar limitado provavelmente a 20 minutos. Então 5 rebotes a 1,22 tem valor, porque é um cara que pega muitos, mas muitos rebotes. Esse jogo que ele pegou 2 aqui, se eu não me engano, ele saiu machucado, jogou muito pouco tempo. E esse time do Atlanta cede muitos rebotes aos pivôs adversários. Então confio bastante, acredito que ele deve cobrir e chegar pelo menos a 5 rebotes. Caso ele não tenha limitação de minutos, isso aqui é luxo, tá? 7 rebotes dele deve bater com uma certa tranquilidade. Em relação às cestas de 3, que é que eu gosto aqui? Pô, 2 do RJ Barrett eu acho muito, mas muito interessante. Essa linha aqui eu não tinha visto ainda, essa odd, tá? Apesar de estar em 54, eu acho que tem tudo para bater. O cara em vários momentos fica sozinho ali e o Toronto Raptors trabalha muito essa bola para ele, tá? Então deve aí fazer pelo menos essas duas cestas de 3 e só isso em relação às bolas triplas, tá? Vamos lá. A arbitragem tende a ser under faltas, tá? É uma arbitragem que segura muito a mão em relação e deixa o jogo físico rolar bastante. Então, fica ligado em relação a isso aí. Uma coisa que pode ser interessante aqui. Pô, eu gosto muito, certo? 4 lances livres do Jalen Johnson, tá? Muito interessante isso aqui. Apesar da arbitragem, é aquela parada que eu falo. A arbitragem pode ser under como fosse. O jogador entrar dentro do garrafão e tomar uma machadada no braço ou um puxão no braço vai ser falta. É inevitável. E eu acho que o Jalen Johnson tem agressividade para isso, tá? Deve cobrar pelo menos esses 4 lances livres. E é isso nesse jogo. Bora lá pro próximo. E mais um jogo aqui, tá? Miami Heat, Charlotte Hornets, possíveis quintetos iniciais na tela, tá? LaMelo Ball, questionável. Colin Sexton como provável, Knoopel, Miles Bridges e Cal Brenner aqui, tá? Do outro lado, Davion Mitchell, Norman Powell, Perry Larson, Andrew Wiggins e Kyle Ware, tá? Lembrando que o Adebayo tá fora desse jogo. E com o Adebayo fora, eu gosto muito dessa linha do Norman Powell, tá? 1,40 aqui, para ele marcar 20 pontos, acho bem legal. Dá até para explorar a de linha baixa, tá? 18 pontos dele, não em 25, mas eu acho que ele chega nos 20, tá? Frente a essa defesa aí do Charlotte Hornets. Em relação à pontuação, acredito que só isso. Nas assistências, continuo gostando dessa linha do Lamelo, tá? Passa muito a bola no jogo e 7 assistências não deve ser um problema para ele. Então, em 37 tá legal. Se bateu em 40 aí é que tem valor mesmo, tá?
Outra coisa que eu gosto bastante são 3 assistências do Jaime Jaquez, tá? Acho que tem tudo para ele cobrir essa linha, ainda mais com o Adebayo fora. Ele deve ter uma minutagem ainda maior do que tá tendo, tá? Então, ele vem do banco aí como sexto homem. Tá jogando muito bem. Para mim, o melhor sexto homem da liga até aqui, se não me falha a memória. Não sei se tá vindo outro cara melhor que ele do banco, acredito que não. Mas tá muito bem. Em relação aos rebotes, tá? Pô, eu gosto muito dessa linha do Kelly Ware, tá? O grande porém aqui é o seguinte, tá? Ficar ligado na minutagem dele. Aqui, agora tá aparecendo para vocês. 1,64 gosto. Acredito que ele tem tudo para pegar essa linha aqui, mas ficar ligado em relação a isso. Tá? Em relação a rebote, só isso. Em relação a CX3, não vou fazer nada, tá? A arbitragem não tende a ser muito faltosa, fica um pouco em cima do muro, então ficar ligado. Vamos dar uma olhadinha aqui nos lances livres, tem alguma oportunidade legal pra gente. Nada, tá? Deixa eu dar uma olhadinha nas CX3 aqui que eu não vi, tá? Um cara aqui que eu tô gostando muito de apostar nele. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Pô, isso aqui é absurdo, tá? Muito bom. Uma CX3 Zion James. Essa defesa do Miami é uma das piores de perímetro da liga. Eu acho que o Zion James deve fazer, tá? Peço até desculpas por não ter falado. Acabei esquecendo porque eu não vi o nome dele aqui. Eu sempre faço a análise aqui praticamente na hora pra vocês. Um assist 3 Zion James pra mim tem muito valor, tá? Tô pegando muito essa linha aqui e ele deve cobrir isso aqui mais uma vez. Beleza? Nesse jogo só isso, bora pra cima pro próximo. Vamos lá, família, chegando em mais um jogo aqui, tá? Milwaukee Bucks contra Chicago Bulls, jogo lá em Milwaukee. Possíveis quintetos iniciais na tela, tá? Trey Jones, Josh Giddey, Isaac Okoro, Matas Buzelis e Vucevic contra Ryan Rollins, AJ Green, Gary Trent Jr., Giannis Antetokounmpo e Miles Turner, tá? Já chegando aqui na pontuação, uma coisa que eu gosto muito é essa linha do Vucevic, tá? 15 pontos, mas gosto mais ainda dessa linha baixa dele, 13 pontos a 1,23, mas eu acredito que ele chega aos 15 pontos, tá? Em relação à pontuação, não sei se eu me arriscaria mais em muita coisa aqui nesse jogo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, não. Só isso, tá? Em relação à pontuação. Em relação às assistências, vamos dar uma olhadinha aqui. Não vejo nada de muito interessante que chame muito a minha atenção, tá? Então vou me abster das assistências. Rebotes, eu acho que o Giannis pega 10 rebotes, tá? Ó, de 1,32, eu acho que ele chega a esses 10 rebotes aí sem maiores problemas. Acredito que pega aí com uma certa tranquilidade. Esse time de Chicago tem um certo problema de pegar rebotes. Vucevic, eu também acredito que pega 10 rebotes, tá? Nesse jogo aqui. Tem tudo para chegar a esses 10 rebotes. Gosto dessa linha do Guilherme também. Acho que só isso. Em relação às 6 de 3, tá inacreditável eu ter um jogo do Milwaukee Bucks em casa, apesar de Chicago Bulls ter uma das melhores defesas de perímetro. Para mim não dá para ficar de fora de 2 6 de 3 do AJ Green, tá? Um cara que cobriu a linha, se eu não me engano, em 100% dos jogos. Jogando em casa, eu acho que ele fez pelo menos 3 6 de 3 em todos os jogos, então confio bastante nessa linha do AJ Green. Acho que tem tudo para bater. E só isso nessas bolas triplas, tá? Arbitragem tende a segurar um pouco a mão também, tá? Não é uma arbitragem under, é mais aquela arbitragem em cima do muro que a gente gosta de falar aqui. Que eu dar uma olhadinha nesses lances livres aqui. Não, essa linha de Giannis está muito alta. Se tivesse 10 aqui, poderia estar mais interessante. Não, nada. Nesse jogo é só isso. Vamos lá, família, para mais um jogo, tá? Memphis Grizzlies e Dallas Mavericks, tá? Jogo lá em Memphis. Já vamos começar aqui em relação à pontuação, tá? Já dei uma olhada nesse jogo aqui. Não pegarei nada em pontuação, além somente de uma coisa, tá? Uma coisa que eu acho bem legal é esses 10 pontos do Santi Aldama aqui, tá? Dá para pegar essa linha baixa dele. Deixa eu ver quanto é que tá a odd aqui. E a linha, pô, 8 pontos dele a 1,26 tem muito valor. Na pontuação, vou pegar só isso, tá? Nas assistências, gosto muito dessa linha do Jamoran. A defesa do Dallas, para mim, tá longe, mas longe de ser boa. Longe de ser boa, regular. Eu acho que o Jamoran tem uma média de passe muito alta e deve chegar a essas 7 assistências aqui. Tá? Em relação à assistência, só isso. Rebotes, também vou dar uma segurada, tá? Não pretendo pegar nada aqui. E bolas de 3 também não, tá? Um jogo bem, um pouco complicado, mercado bem desfavorável pra gente, não se pegaria muita coisa nesse jogo aqui não. Em relação aos lance livres, tá? A arbitragem tende a segurar um pouco a mão, mas tende a pesar mais para aquele lado do over, tá? Mas tem que ter cuidado porque pode ser um jogo que eles venham para um under. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cadê? Não gosto de nenhuma linha, tá? Não gosto de nenhuma linha disso aqui. Acho que não vale a pena pela arbitragem. Então, vamos lá o próximo jogo.
Vamos lá, galera, para mais um joguinho aqui, tá? Minnesota Timberwolves e Utah Jazz, beleza? Esse jogo aqui é um pouco complicado, tá? Eu vejo esse time de Utah muito abaixo ainda, chegando fora de casa para jogar contra esse Minnesota. Não sei se eles vão aguentar com o Minnesota completo, tá? Vamos aqui, só, na verdade, completo assim, né? Porque a gente tem a possibilidade do Wizards ficar fora, mas eu acredito que ele vai jogar. Utah Jazz, Kenyon George, Mikhail, Markkanen, Hendricks e Jusuf Nurkic, o time, inclusive. Tá um pouco desfalcado, tá sem o Niang aqui e os outros jogadores com muitas limitações, tá? Pelo lado do Minnesota, Dante Vincenzo, Anthony Edwards, McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert. O cenário desse jogo é o seguinte: se o Anthony Edwards for confirmado para o jogo, eu não tenho dúvida que, por exemplo, um 3.5 aqui é a melhor opção de aposta para esse jogo, tá? Porque com certeza o Minnesota deve ganhar. Eu acho que vai cobrir até mais, tá? Cobre essa linha de 10, mas cobre 4, 5 aqui, escadinha, tá? De handicap. Mas eu acredito que isso aqui é o mais safe, tá? Caso o Anthony Edwards não vá pro jogo, eu ainda vejo o Minnesota como muito favorito para isso aqui. Essa linha vai cair com certeza. E aí ainda tem valor, tá? Pegar 1.5, 2.5, até um 3.5, até a odd mais alta aqui. Acho que 3.5 é o mínimo aí que eles vão cobrir, tá? Porque com certeza é uma disparidade muito grande entre as duas equipes. Caso vá pro jogo, o Anthony Edwards e o time tem todo aquele cenário de jogo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Pontuação, não vi nada de muito interessante aqui, tá? Assistências também, linhas um pouco esmagadas, tem que ficar com muito cuidado em relação a isso. Rebotes, que pode ser legal aqui, caso venha para um jogo bom. Aqui 5 rebotes do Anthony Edwards, tá? Eu acho que ele tem tudo para pegar contra esse time de Utah Jazz. Cestas de 3, também linhas um pouco esmagadas. A arbitragem tende a segurar um pouco a mão, tá? É uma arbitragem que marca às vezes muitas faltas, é aquela velha arbitragem em cima do muro. Hoje tem muito dessa arbitragem, tá? Nos jogos de hoje. Então ficar ligado em relação a isso. Pô, no lance livre não vou pegar absolutamente nada. Principalmente aqui, falar real para vocês, nesse jogo, se fosse para escolher apenas uma coisa, porque tem muitos jogos, a gente tem muita opção, seria só esse handicap do Minnesota, tá? Acho que é um jogo que pode acabar antes da hora, um jogo que pode acabar mais cedo. Por mais que não acabe, eu acho que o Minnesota vence por pelo menos 4 pontos de vantagem, apesar de eu acreditar que ele vence por mais. Por mais que o Anthony Edwards fique fora do jogo, confio muito nesse Minnesota Timberwolves para vencer esse jogo, cobrindo esse handicap. Bora para cima, os nossos últimos 2 jogos. Vamos lá, família, para o nosso penúltimo jogo de hoje, tá? Denver Nuggets e Golden State Warriors. A gente já chega aqui com os quintetos iniciais, tá? Possíveis quintetos, não esqueci, tá? Não esqueci. Esqueci de alguns jogos, mas não esqueci desse. Brandon Podzinski, Jimmy Butler como questionável, Jonathan Kuminga, Draymond Green como provável e Quinn tem posto. Lembrando que o Stephen Curry tá fora desse jogo, tá? Tá doente. Denver Nuggets, Jamal Murray, Christian Brown, Cameron Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic. Denver Nuggets 100% completo para essa partida. Vamos lá, em relação à pontuação aqui, tá? Se for confirmado para o jogo, eu acho que 20 pontos do Jimmy Butler tá legal, tá? Dá até para explorar essa linha mais baixa dele por 15 pontos a 1,25 sem o Curry. Muito interessante isso aqui, tá bem legal. Gosto muito dessa linha. Eu vejo uma disparidade um pouco dessa partida. Eu acho que o Denver Nuggets vai vencer, tá? Não acredito que o Golden State vai ter força para vencer esse Denver Nuggets fora de casa, na altitude, tá? Denver Nuggets jogando muito, um dos melhores times da liga na minha visão aqui, e um time extremamente experiente, né? Que gosta desse tipo de jogo, que sabe jogar esse tipo de partida. Em relação às assistências, gosto dessa linha do Jokic, tá? 10 assistências, acredito que ele deve cobrir aí, tá cobrindo na grande maioria dos jogos, só não cobriu em um jogo na temporada inteira, deve cobrir mais uma vez, tá? Em relação às assistências, não pegaria nada mais além disso. Rebotes, gosto da linha do Jokic de 10 mais 1,20 para mim não dá. 1,25, 1,26 fica legal. Eu acho que vai bater 1,25, 26 até perto da hora do jogo. Então fique esperto. Se bater, eu acho que isso aqui fica muito tranquilo. Eu acho 3 rebotes muito esticado. Apesar de acreditar que ele possa pegar contra esse time do Golden State, acho muito esticado. Dá para pegar ali 11, 12 no máximo. 13 não pegaria de jeito maneira aqui, tá? Em relação às bolas de 3 aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Não pegaria nada, tá? Talvez se eu fosse pegar alguma coisa, seria uma bola de 3 do Bruce Brown, mano, 1,80. Sem resenha, o cara é muita resenha até, mas sem resenha, uma bola de 3 do Bruce Brown, acho interessante. Vamos dar uma olhadinha aqui nessas tentativas de 6 3 pontos pra eu ver como é que tá esse mercado aqui hoje. Eu tô curioso. Pô, isso aqui pra mim não existe, tá? Aaron Gordon em casa, sempre, acho que 100% dos jogos ele chutou, salvo engano, tá?
100% dos jogos ele chutou pelo menos 4 bolas de 3 em casa. Essa odd aqui pra mim não existe. Deve chutar mais uma vez hoje de novo. Então iria nisso aqui com certeza, tá? Em relação às faltas, a arbitragem é um pouco faltosa. Gosto dessa linha do Jimmy Butler sem o Stephen Curry, tá? 8 lances livres pra ele. Ele deve cobrar sem maiores problemas. Em relação aqui ao time do Denver Nuggets, não sei se eu pegaria nada além disso, tá? Não vejo nada de valor aqui. Se cair para 3.5, que eu acho difícil pela odd, tá muito equilibrada. Então, eu acredito muito que só esses 8 do Jimmy Butler seja o suficiente para a gente pegar, ficar ligado também no mercado de faltas, porque é um jogo que tende a ser over faltas, beleza? Bora para cima pro último jogo agora. E vamos lá, família, para o nosso último jogo de hoje, tá? Sacramento Kings contra Oklahoma City Thunder, possíveis quintetos iniciais na tela, Shai Gilgeous-Alexander, Kayson Wallace, Luguentz Dort tá como questionável, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein. Pelo lado do Sacramento, Dennis Schroeder, Russell Westbrook, Zach LaVine, DeMar DeRozan e Domantas Sabonis como questionável também. Vamos aqui já chegando na pontuação. Pô, apesar dele não ter cobrido no último jogo, eu ainda confio muito nele. Acho que ele tem muita linha para queimar nessa temporada. 20 pontos do LaVine tá muito interessante, é 1,52, tá? Dá para pegar essa linha abaixo dele, pô, 17 pontos. Dá para pegar, tá? 16 pontos do DeRozan também, gosto muito. Ele tá muito regular em relação à pontuação e deve cobrir esses 16 pontos. Apesar de ser a melhor defesa da NBA do outro lado, a gente tem um time do Sacramento Kings com uma disparidade muito grande nessas odds aqui, tá? Eu acredito que o Sacramento Kings deve segurar um pouco esse OKC. Pô, eu acho que esse 18.5 aqui tá interessante, tá? Não acredito que o OKC vai dar uma lapada estratosférica de pelo menos 20 pontos, 19 pontos aqui. Acredito que o Sacramento tem time para dar uma segurada, ainda mais porque joga em casa, tá? Vai querer mostrar força. Vem de uma vitória muito importante contra o Golden State Warriors, sem seus principais jogadores aí, Sabonis, sem Zach LaVine, só com DeRozan e Dennis Schroeder e o Westbrook. Então, eu acredito muito que deve acontecer dele cobrir esse handicap, tá? De mais 18.5. Em relação às assistências, da gente chegando aqui, tá? Uma coisa que eu gosto muito é isso aqui, tá? 3 assistências do Domantas Sabonis, pra mim isso aqui não existe, tá? Essa odd não existe, de verdade. Nas assistências, pegaria só isso. Talvez aqui 3 de DeRozan também esteja legal, tá? Time completo aí, ele tende a fazer pelo menos as 3 assistências. Rebotes, gosto muito, mas muito dessa do Sabonis. 10 rebotes dele também aqui, muito interessante. E nos rebotes, vou ficar só com isso mesmo, tá? Nas cestas de 3... Deixa eu ver. Tô achando o mercado um pouco fechado. Já tinha dado uma olhada. Não curti muito. Vamos dar uma olhadinha nos lances livres aqui. Lembrando que a arbitragem, ela tende a ser um pouco faltosa, tá? Não tanto, mas tende a ser faltosa. Tentativas de lances livres, tá? Vamos lá. Pô, eu acho que o Shai cobra esses 9, tá? Tá cobrando muito lance livre, como sempre, tá? Desde a temporada passada manteve aquela toada. Acho que 9 lance livre ele deve cobrar. Se essa linha do Chet Holmgren cair para 3.5, ó, o mercado já tá se movimentando para tender a cair. Isso aqui tem muito valor, tá? 3.5, eu confio bastante nessa linha. Não pegaria nada mais além disso, tá? Acho que só isso. Só essa do Chet Holmgren se cair para 3.5 e essa do Shai. E é isso nesses jogos de hoje. Então é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu likezão. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, tá? Ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos diários aí. Quero agradecer novamente pelos 200 inscritos, tá? Já falei, vou falar de novo. Super Odd tá aqui embaixo, tá? Então, se você quer conferir a análise completa da Super Odd da Bet365, só ir lá no nosso Twitter. A análise completa depois disso, você tira suas próprias conclusões, tá? Live na Twitch também, link na descrição, grupo free na descrição e grupo VIP. Se quiser dar uma oportunidade pro nosso trabalho, tá aqui na descrição também. Acesse nosso site lá e confere nossos preços, tá? Beleza? Muito obrigado pelo seu acesso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tamo junto e até amanhã.